Daqui para o dia 30 ou 31, a gente está entregando aqui, ó, sorteando, né, colocando aqui, escolhendo um torcedor que seja membro da Eu Pratico Sport TV, né, para ganhar essa camisa do Sport Clube do Recife, oficial, né, moda casual aqui do Leão da Praça da Bandeira. Essa é a segunda de uma leva de 4 que a gente está fazendo da casual. As outras de futebol, tudinho, eu nem conto mais, que eu acho que já está na casa dos 40, 50 camisas aí que a gente deu, graças a Deus. Fora ingressos, fora brindes, fora tudo oficial do Sport Clube do Recife. Tá joia? Mas ontem eu comentei, né? Se a gente pegasse, por exemplo, um Cruzeiro, eu acho que dificilmente nós venceríamos, porque o Sport foi o mesmo, só que teve um contexto, de repente, de um novo técnico, e o cara, né, a galera se empolgou um pouquinho mais a jogar. Né? É aquela história do biscoito, né? Biscoito canino, não tem aquele desenho do Scooby-Doo? Pronto. O Scooby-Doo é preguiçoso que só a porra, mas bota o biscoito canino, né? Era o biscoito canino. E ele virava, né? Dava tudo que podia na vida para conseguir o biscoito canino. Trazendo para cá, tirando a brincadeira, o elenco do Sport continua sendo fraco, então com a leitura que sempre é uma leitura diferenciada, né? Do que foi ontem, hoje a gente dorme, acorda, abre, parece o leque e a gente começa a cavalgar mais por outros aspectos. Will, o que você faz de leitura aí desse time do Sport? Vencemos e convencemos ou vencemos como mesmo e era o Guarani? Vencemos e conseguimos o objetivo, que seria colar no G4. Esse era o intuito da equipe rubro-negra. Venceu e convenceu, infelizmente não podemos usar o termo ainda, a frase ainda, porque o Sport ontem foi um time que, principalmente no meio, não conseguiu segurar a bola, não foi um time que envolveu o seu adversário, pelo contrário. O Sport, em alguns momentos, até conseguiu agredir a equipe do Guarani, tendo em vista que fez os 2 gols. Porém, vai do demérito da equipe do Guarani do que realmente do mérito da equipe rubro-negra. Obviamente, o primeiro gol passa por um mérito da equipe rubro-negra. Obviamente, aquele passe do Sander e o gol do Kaique, o gol do Denner, vai de uma triangulação e de uma virada de bola da equipe rubro-negra, correto? Porém, o quase gol do Careca no empate, quando o VAR anula e realmente, ao meu ver, foi falta em cima do Pedro Nares, o Sport tem um descontrole no meio-campo, perde a bola com uma facilidade enorme. Além disso, não há o jogo apoiado. Quando o Pedro Nares perde a bola, os jogadores tentam correr atrás do atacante do Guarani. O atacante do Guarani é mais rápido e consegue lançar a bola para o Nicolas Careca. E ele vai lá e faz o gol de empate. Mas o Santo VAR acabou anulando o gol com méritos. Até porque o Sport, ao meu ver, sofreu a falta. Deixa eu só botar o celular aqui no silencioso. Enfim. E daí o time rubro-negro conseguiu até jogar uma bolinha, Alessandro, ontem. Mas, como eu até levantei esta bola aqui na Eu Pratico Sport TV, na época do Dalpozo, o incentivo era porque o treinador estava para cair. Logo em seguida, o incentivo foi porque o jogo retornou para a Ilha do Retiro. Logo em seguida, o Sport estava completando aniversário. Foi a chegada do Claudinei Oliveira. Será que o próximo jogo, dependendo do adversário, essa motivação nutrirá, vamos dizer assim, vai fazer com que esse time rubro-negro jogue bola novamente? E, Alessandro, eu vou ser um pouco mais chato do que você. Assim como você fala, eu vou ser um pouco do advogado do diabo aqui. Será que talvez precisasse mesmo ser o Cruzeiro para o Sport sofrer um pouco mais de pressão? Será que o Vasco, o Bahia poderiam agredir um pouco mais a equipe rubro-negra ou ser um pouco mais incisivas em relação ao contexto da partida de ontem? Boa pergunta, e eu acho que você tem total verdade, quando você, inclusive, me corrige. Eu exagerei, fui pro topo, né, Cruzeiro, mas eu acho que também, né, se a gente descer o sarrafo aí, principalmente com clubes o Sport empatou com o Vila Nova e perdeu para o CRB, que estava na zona do rebaixamento. Empatou com o Náutico também, que estava na zona do rebaixamento. Então a gente já pensa o sarrafo da equipe rubro-negra. Entendeu? Caxangá, o que você ia falar?
Não, só para dizer que você colocou o Cruzeiro, né? Como eu bem falou, eu acho que equipes até do meio da tabela mesmo complicariam, né, a vida do Sport. O próprio Criciúma, que é adversário do Sport na próxima partida dentro de casa, poderia, né, complicar essa vida. Claro que o Guarani, de certa forma, ajudou o Sport, porque é um time que teve em determinado tempo de jogo maior posse de bola, mas é aquele time que não sabe o que fazer com a bola, né? Tinha 60% de posse de bola e a metade de finalizações do que a equipe do Sport. Então, é uma equipe que até certa forma facilitou, né, a vida do Sport, que conseguiu um gol, tem seus méritos, colocou 1-0 logo no início da partida, mas se mostrou uma equipe que ainda tem muito a evoluir, né? Claro que o Claudinei Oliveira contou ontem com vários desfalques, né? Um time ainda que defensivamente tem que se encontrar. Claro que a defesa é boa, a gente vinha falando isso, mas saiu o Maílson, né? Agora é o Carlos Eduardo, goleiro. Os dois laterais direitos, tanto o titular quanto o reserva, ontem não pôde atuar, então Pedro Nares fez essa função. Rafael Thierry machucado ficar de fora, o Fábio Alemão, que era seu reserva, não pôde jogar ontem também por suspensão. Então, era uma equipe que, falando defensivamente, ontem estava bem mexida, né? E vai ter a volta do Fábio Alemão, pelo menos para a próxima partida. Então, ainda tem que se encontrar, mesmo com a volta do Fábio Alemão. Acho que ontem a defesa ainda bateu um pouco de cabeça em alguns lances, o que é natural pela falta de entrosamento. Mas falando ofensivamente, que é o grande problema do Sport, né, nessa temporada, é uma equipe que, claro, ainda vai contar com contratações, tende a evoluir, pelo menos é isso que a gente espera, né, do Sport na mão do Claudinei Oliveira, mas é uma equipe que, por ser o Guarani, né, que o adversário de ontem acabou facilitando. Então, para o próximo jogo na ilha contra o Criciúma e para a sequência do campeonato também, né, tem muito a melhorar ainda, né, deixou evidente isso. Eu até vi um comentário aqui de um inscrito dizendo que o Sport jogou a Série B como tem que jogar, mas precisa melhorar, né? Tem ainda que melhorar. Cá chega Então, tua câmera ficou de lado, ajeita ela aí, danado. Tá parecendo um Alessandro, Homem-Aranha. Fala, Will. o Sport contou com 11 tentativas de gol contra 7 do Guarani. Além disso, foram 4 finalizações para a equipe do Sport contra apenas 3 do Guarani. O Sport contou com 5 chutes para fora e o Guarani contou com 2. O Sport teve 2 chutes bloqueados e o Guarani também 2 chutes bloqueados. Enfim, o Sport foi mais incisivo em relação a tentar o gol. O Sport buscou mais o gol do que a equipe do Guarani. Mas sabe aquele ponto que me deixou apreensivo na partida? Quando o Sport conseguiu fazer o segundo gol, manteve uma linha de jogadores atrás do meio campo. Com isso, a equipe do Guarani, a partir dos 15 minutos, 15, 17 minutos, foi lá e pressionou a equipe rubro-negra. Deu um calor na equipe do Sport. O Guarani, que se eu não me engano, é o atual 19º colocado. Na partida de ontem estava em 18º colocado. Com isso, o Sport sentiu um pouco a pressão. A exemplo disso é o gol do Nicolas Careca ontem. Ao meu ver, com a falha da zaga rubro-negra, o Nicolas Careca se sobressai à frente do Chico e nas costas do Sabino. Marcação dupla dos zagueiros e o Nicolas Careca vai lá e consegue fazer o gol. Além disso, a equipe do Guarani, ao lado do Sport, conta com um dos piores ataques da competição. Então dá pra gente ter uma noção aí do sarrafo do Sport. E não adianta o torcedor falar que aquele gol de ontem teve parcela de culpa do Carlos Eduardo, que eu vi alguns torcedores comentando no Twitter, e pelo amor de Deus, nem Maílson pegava aquela bola. Os desafios são enormes. O próprio técnico Claudinei Oliveira, na coletiva, disse que eu não pedi para ninguém recuar. Quando eu vi, o próprio time estava recuando. Então, isso já é um vício de ser habilidade desde que temporada, com que técnico, que tem muita gente aí antiga que vem recuando, fez o gol. Então, tem que tirar esse vício. Tirar vício é a pior coisa do mundo, porque você querendo ou não, você vai, você faz. Aí tem que ter alguém chato, aspas, rapaz, no quinto rapaz tu se arreta, mas porra, já começa a preocupar no outro que tá criticando e começa realmente a... Então, é isso aí. Então vai ser o papel do Claudinei.
né? Quando ele diz que não pediu para recuar, não pediu para recuar, ele não ia assumir um ponto desse se não fosse verdade. Então foi uma necessidade de ir. Agora, pedir para atacar um time que tem deficiências, né? Como eu falei ontem, o Guarani é um time fraquíssimo, elenco fraquíssimo, não sabe jogar nem fora nem dentro de casa. A prova ontem é que se esticasse um pouquinho o fole, né, podia conseguir alguma coisa a mais. É tanto que foi 2-1 placar e deixa eu tirar que o rapaz está complicado também e a gente vai administrando aqui. Pronto, já tossiu, a gente volta para cá. Pronto, aí eu volto, ele tosse na cara de todo mundo aqui agora, mas não é elástica, mas enfim. Perdão, Tá torcedor, que a situação tá complicada. Eu dei, eu estou tossindo também, vamos embora. Então, Alessandro, e rapidinho, desculpa te interromper já para dar uma descansada na garganta. Ó, pensa comigo. Um fator que poderia tirar o Sport daquele sufoco, ao meu ver, seria um atacante de velocidade. E eu comentei até no Twitter ontem, quem quiser me seguir, é o Will Thiago 12, Will Underline Thiago 12. Ontem o Sport não contou com um atacante de realmente velocidade. Aquela válvula de escape que pode fintar e conseguir dar um passe, ou conseguir até chutar uma bola em gol, contar com a bola no ponto futuro e com a sua velocidade chegar até a bola e finalizar. Ao meu ver, ontem na equipe rubro-negra faltou o Paulinho. Eu disse que no Twitter é inevitável que o Paulinho não conte com oscilações. O jogador irá contar com oscilações e é totalmente normal. No time rubro-negro hoje, se a gente for pegar uma balança, se a gente for colocar numa balança assim, 2 pesos. O Paulinho e... Deixa eu pegar um jogador aqui. O Búfalo. O Rai não pode fazer o papel do falso 9? Quem, ao meu ver, hoje, atualmente, com o futebol que já demonstrou, quem colabora mais no ataque do Sport? O Búfalo ou o Paulinho? Entendeu? Eu vou até um pouco ser um pouco mais chato, tá bom? A gente vai colocar no recorte aqui dos pontas que estão aí. Enfim, não estava dentro dos relacionados, mas se a gente for pensar na questão dos pontas do elenco rubro-negro, o calor que o Paulinho deu contra a equipe do Operário lá, conseguiu jogar muito bem, teve chances de gol, enfim. O que é que o Claudinei Oliveira pensará ao longo da temporada? Porque ele não tem um histórico de trabalhar com a base. É isso que me deixa encafifado, é isso que me deixa questionando o decorrer do trabalho do Claudinei. Eu sei que há muitas águas ainda para rolar. Muitas águas passarão debaixo desta ponte, vamos dizer assim. Mas, Alessandro, eu fico pensando aqui, será mesmo que o Paulinho não pode ser uma opção boa para o elenco do Sport, tendo em vista o sarrafo dos pontas rubro-negros? a galera tá doida pelo quadro que tá aqui, porra. Aqui, ó. O quadro da mulata ali, né? De Gessé. Um quadro, né? O Gessé é um grande pintor. Parece que Por sinal, faleceu. um quadro muito bonito. Bonito, né? Os seios Eu bonitos, acho uma bonito. morena bonita. A turma tá falando. Eu vou daqui a pouco eu tirar esse quadro da parede aqui. Vamos prestar atenção no jogo, pô. É um quadro, viu? Pelo amor de Deus. Dá uma foto de uma mulher. Imagina se fosse. Imagina se fosse, né? Enfim, bora dar uma olhadinha aqui na... Galera, eu não vou botar os comentários e falar dos comentários aqui na tela, tá? Eu vou colocando, que todo mundo sabe que eu tô aí há, sei lá, quase uma semana com a garganta lascada e mal paga. Vamos botar aqui a coletiva do técnico Claudinei Oliveira, né? Teve algumas mudanças, sim, mas ficou muito preso, não porque ele quer, mas pela limitação do elenco rubro-negro, né? Vamos dar uma olhada, então. Pergunta que foi respondida ao meu querido Pedro Alves, né? Que é da nossa equipe aqui da Eu Pratico Sport TV. Vamos lá. Uma sequência que o Sport não vinha tendo de vitórias pode começar a partir de hoje. Primeira vitória de uma sequência de 2 jogos em casa. Queria que você avaliasse a partida, como foi reestrear no Sport com esse resultado positivo. Muita alegria, né? Reestrear aqui. Ouvi a torcida, né, gritando ali o casacas antes do jogo, um negócio que não tem jeito de não arrepiar, né, cara? É sensacional. O apoio que eles deram aí durante todo o jogo. Eu acho que a luta dos atletas, a entrega, como eu falei, a gente procurou colocar algumas coisas para eles, não dá para fazer muita coisa, que senão eles vão deixar de fazer o que eles faziam bem e vão fazer mal o que eu quero que eles façam. Então a gente colocou algumas situações de ataque a espaço que aconteceram, inclusive no
O lance do gol foi um lance que a gente atacou espaço, alguns bolas que o Fabinho chegou na linha de fundo, atacando espaço ali. Eles entenderam e tentaram fazer. Eu acho que a gente começamos bem o jogo pressionando, depois que a gente fez 1-0, a gente perdeu um pouquinho da pressão na bola, e às vezes estavam pressionando de uma maneira errada, o adversário conseguia trazer a bola para dentro e abrir um corredor, um espaço no meio do nosso campo para jogar, para virar o jogo. A partir do momento que a gente corrigiu, parou de ser driblado quando saía na pressão, a gente conseguiu melhorar. As melhores chances foram nossas, teve uma saída ali do Carlos Eduardo ali no pé do atacante deles ali, mas fora isso, as melhores chances foram nossas no primeiro tempo, poderíamos ter feito mais gols. Na segunda etapa a gente volta, já faz o Kaique sofre, a gente faz 2-0, e assim, a gente, depois do 2-0, a gente teve a condição de fazer 3-4 ali. E em algum momento a equipe abriu mão de terminar a jogada para ficar mantendo posse de bola, né? Uma coisa que nós não estávamos com 40 do segundo tempo, a gente estava com 10 do segundo tempo. E foi uma coisa que uma hora que parou o Bebel, eu até chamei o Juba e falei, gente, vamos voltar a terminar a jogada. Simplesmente a gente ficou mantendo posse. A gente às vezes chegava no último terço, podia fazer o gol, podia chutar, podia cruzar, e aí voltava a bola, da bola no zagueiro, rodava. E assim, não é uma coisa que foi pedida. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pontuar nesse jogo para corrigir, né? Que ficou claro para mim, é isso. A gente tem que fazer o segundo, tem chance de finalizar, de cruzar, faz o terceiro, não adianta. Você vê que depois a gente toma um gol, né, num cruzamento ali na internet, a gente acaba tomando o gol e o jogo fica dramático. O jogo que a gente controlou, teve o controle do jogo quase que total. Aí o jogo ficou dramático. 3, 4 minutos de emoção ali que a gente não precisava ter passado se estivesse vencendo por 3-4-0, né? Te dá a chance de errar. Mas enfim, tem muito mais coisa positiva, como se falou de comemorar a vitória, né? Não adianta a gente ganhar e ficar triste, tem que ganhar e ficar feliz, mas sabendo que tem coisa para corrigir, tem muita coisa boa que a gente fez e tem muita coisa para corrigir. O Pedro Nares, por exemplo, jogou de lateral, fez um bom jogo como lateral, né? Na emergência ali, a gente conversou com ele, falou que já tinha feito a posição de jogar de lateral no Bragantino. A gente não queria tirar o Fabinho de dentro da faixa central do campo, pela dinâmica que o Fabinho dá. Enfim, feliz, né? Agradecer o apoio de todos aí, não só da torcida, mas das pessoas que me receberam no clube, comissão técnica, funcionários. Todos me receberam muito bem, né? Nesse meu retorno aí, os atletas que procuraram fazer o que a gente pediu, né? Nos treinos, poucos treinos que a gente fez, a gente colocou algumas coisas que eles tentaram fazer. E agora é manter isso. Como eu falei para eles, a gente não tem como mudar o começo da história, mas o final a gente tem como mudar, né? O que passou. A partir de hoje a gente tem como escrever uma nova história, a caneta na nossa mão, só depende da gente, né? E procurar vencer as batalhas daqui para frente para a gente conseguir o objetivo. Pela resposta dele, né, que a gente está verificando aí, dá para perceber que houve a vitória, tem que ficar feliz? Tem, mas tem que ficar feliz, mas sabendo que tem muita coisa para ser corrigida. Repete o que a gente comentou aqui, né? Chamou a atenção. Não pedir para ninguém recuar. No último terço lá do campo, podendo evoluir para fazer 3, 4 gols, não. Preferiu ficar tocando, né? E o Guarani no final, né? Ainda bem que foi no final, fez aquele gol e poderia, em um lance louco ali, quantas vezes eu já vi na Ilha do Retiro, né? A vitória já garantida, de repente, o último lance, pá, empate. Opa, vitória do time adversário. Então, teve esse vacilo. Agora, são vícios, né? Vícios são piores, né, para serem corrigidos do que propriamente qualquer outra coisa, porque a pessoa já está viciada. Fala, Will. Se você me permite, gostaria de levantar uma bola aqui. A filosofia da Europratic Sport TV é criticar, mas aquela crítica, obviamente, com todo respeito. E no elenco construtiva. E no elenco rubro-negro, há um certo tempo, um jogador, especificando aqui o Giovani, entra nas partidas, mas não consegue jogar. Ontem foi mais um exemplo da participação do Giovani, que, ao meu ver, é nula em campo. O jogador entra, confesso que estou achando o Giovani um pouco fora de forma, mas além disso, desde a sua chegada em forma, o jogador não está conseguindo jogar a bola, Alessandro. É um meia que entra em campo e não ajuda a equipe rubro-negra. Vai muito da pauta anterior. O fator do Sport não conseguir produzir jogadas quando um meia não consegue distribuir o jogo. O Giovani tem algumas tentativas positivas, vale salientar, de tentar buscar a bola no meio-campo, mas o Sport não cresce tecnicamente quando o Giovani está em campo. Daí eu fico pensando, não seria tentativa do Sport contratar um novo meia para o elenco rubro-negro, já que o Everton Felipe oscila muito e o Giovani não consegue jogar, Alessandro? Eu fico pensando aqui que o Sport está refém
de um volante que, pelo que a gente sabe, pelo pouco de informação, teve problemas com o Dalpozo e agora conta com um problema administrativo. Mas o que o Jorge Andrade falou ontem, ele não explicou e também não conseguiu dizer nada. Fica também a crítica para o Jorge Andrade, que falou e não disse nada. Era melhor ter ficado calado. Para falar que o jogador conteve um problema administrativo e não sei o que, enrolou aqui, enrolou ali. Não é assim. Mas, voltando para o Giovani. O Giovani, quando entra em campo, não consegue jogar, ele não consegue criar, ele não consegue distribuir jogo. E além disso, Alessandro, como é nervoso o Giovani, como é precipitado o Giovani, como discute com os torcedores o jogador. Afobado, nervoso, parece que quer se provar para alguém. Um conselho, cara, eu sou mais novo do que você, mas jogue sua bola em campo, tenha calma, que você certamente irá conseguir o seu objetivo, que é ajudar o esporte. Galera, se inscreva na Eu Pratico Sport TV, forneça o like, vem pra cá. A gente precisa desse apoio cada vez mais. Chegamos a 39 mil, e 39 mil não tem, eu acho que, sei lá, 3 dias. Já estamos chegando a objetivo de 40 mil para que a gente possa anunciar para você esse abraço, né?